está faltando? Se ela não fez agora, o que está faltando? Até que a gente chega no passo que a gente precisa e depois vai evoluindo. Então, quando eu digo de fazer uma avaliação, é uma avaliação minuciosa assim. Para criança, adolescente ou adulto, não importa. Se você não fizer uma avaliação assim, você provavelmente vai estar gastando o seu tempo e o da pessoa que você está ensinando. Porque pegar na mão não é ensinar. Pegar na mão é uma estratégia de hierarquia de dicas. Depois a gente vai tirando e deixa a criança fazer sozinha. Agora, você está tentando há meses e não está dando certo, você está errado, você não fez isso, tem que fazer. Tá? Você quer que a criança subtraia, mas ela sabe somar? Mas você quer que ela some, ela sabe parear a quantidade de logaritmo? Você quer que ela faça isso, mas ela conhece as quantidades? Você quer que ela conheça as quantidades, mas ela conhece o logaritmo? Você quer que ela conheça os logaritmos, mas ela diferencia duas formas? Você quer que ela diferencie formas, mas ela olha para o que você mostra para ela? Vocês entendem onde a gente vai chegando? Entendem por que é trabalhoso? Mas entendem por que é necessário? É o único jeito de dar certo. É a parte mais difícil, mas é a parte que vai garantir um bom ensino. Sem isso, vocês não vão ensinar direito. Ninguém ensina direito sem isso. Não é só para habilidades acadêmicas que isso serve, não. Para habilidades de vida diária também. Como que você quer que a criança lanche sem ajuda? Se ela não consegue arrumar a mesa para lanchar. Ou se ela não, como você quer que ela arrume a mesa se ela nem consegue estender a toalha? Ou como você quer que ela estenda a toalha se ela nem abre o tupperware onde está, ou a lancheira onde está a comida? Como você quer que ela coma sozinha se ela nem leva a comida à boca? Ou se ela nem executa o movimento de pinça necessário para segurar a colher? Então, essa avaliação, quando eu digo fazer inclusão escolar, não é só pensando na parte acadêmica, não. É pensando também em atividade de vida diária e também em habilidades sociais. Ah, a criança não brinca com ninguém. Mas você já ensinou? Como é que você quer que ela brinque com o carrinho se ela não brinca nem trocando turno? Ou se a presença dos amigos deixa ela incomodada? Ou se ela nem sabe empurrar o carrinho? Ou se ela nem brinca com o carrinho quando está sozinha? Como você quer que ela brinque com o colega se ela não faz isso sozinha? Então, uma avaliação tem que pegar todas as áreas: acadêmica, de atividade de vida diária, de independência e social. Se vocês fizerem uma avaliação dessa, minuciosa, com tempo, cada criança vai precisar de um bom tempo, vocês conseguem fazer um plano educacional perfeito. Porque aí fica muito claro quem tem que ser o plano educacional, né? Só olhando para a avaliação, você já sabe o que tem que ser o plano educacional. O item que a criança parar é o item que ela tem que aprender. É assim que o Amos trabalha, é assim que o VibNev trabalha. Só que eles também não dão conta de tudo. Vocês precisam criar a sua própria avaliação. Tá? Dá trabalho, mas se vocês querem ter sucesso, tem que fazer isso. Não tem jeito. Bom, vocês fizeram a avaliação, tudo muito bom. Então está na hora de definir metas e métodos. As metas ficam fáceis de definir. As metas são para a criança realizar os comportamentos que ela não consegue na avaliação. Mas você tem que definir métodos para fazer isso. E aí eu, um pouco necessariamente tendendo para um lado, sugiro que vocês utilizem métodos da terapia ABA, claro. Como eu disse, se eu preferisse outros métodos, eu não estava falando aqui sobre terapia ABA. Isso inclui o que a gente falou mais cedo: reforçamento, usar aquele teste de controle de estímulos, registrar tudo. Eu prefiro esses métodos particularmente. Tá? Outra coisa, gente, as metas têm que ser muito claras. Claras no ponto de virou o ano e a Ione, que era a professora, vai dar lugar para a Lívia. A Ione tem que fazer tudo tão bem feito que quando a Lívia lê, ela sabe por onde ela começa. Ela dá a sequência. Para isso você precisa, além das metas claras e mensuráveis, você precisa, como a Ione disse muito bem, ter um bom registro, né? Ter os objetivos sempre atualizados. Não vou mais falar disso, porque eu já falei 1000 vezes, atenção ao pré-requisitos. E esse plano tem que ter tanto metas pedagógicas e educacionais, quanto metas sociais. Tem que ser conhecido por toda a instituição. Vamos supor que uma das suas metas seja que o aluno dê bom dia para todo mundo que ele encontrar.
só vai dar certo se o porteiro souber dessa meta, se o porteiro conhecer o plano. E o porteiro é o primeiro cara para quem ele vai dizer bom dia. Depois ele vai encontrar a faxineira. Depois ele vai encontrar a... Puxa vida, esqueci o nome, caramba. Perfeito. Quem falou? Quem falou, inspetora? Isso aí, Diego. Depois vai encontrar a inspetora. Entendeu? Então, todo mundo tem que tapar. Até os colegas. Eu vou falar depois de uma atividade que eu faço com os colegas que é fantástica. Outra, e essa é um pouco mais difícil, mas tem que tentar. O currículo especial, esse plano educacional individualizado, tem que ser o mais semelhante possível com o currículo regular. A criança tem que aprender as coisas mais próximas possíveis do que os colegas estão fazendo. Tem alguns exemplinhos aqui, né, para fazer essa produção de material. Primeiro que a produção do material tem que estar sob controle da avaliação de vocês. Vocês vão produzir material para dar conta de vocês atingirem as metas que vocês definiram após a avaliação, ok? Então, tem que ser o mais semelhante possível com os colegas, tem que ser relacionado com o resultado da avaliação que vocês fizeram, tem que ser simples e direto. Se a criança não sabe ler, e ela vai fazer uma tarefa em casa, por exemplo, vocês põem uma frasezinha só para os pais saberem como elas têm que ajudar a criança. Não precisa ter um texto, porque não vai servir para nada. O mínimo de informações possível, para a criança ficar atenta só ao que é relevante. Poucas habilidades trabalhadas em cada material. Não faz um material para ensinar ao mesmo tempo matemática, escrita e pintura. Não, ou uma coisa ou outra. Vai com calma. Se a criança já tem mais habilidade, você faz algo que mistura mais de uma habilidade. Se não, uma coisa por vez. E assim, muitos, todos os dias. O que eu reparo é que, por serem mais simples, o material das crianças especiais, elas costumam terminar a tarefa antes dos colegas, que geralmente tem tarefas mais complicadas. E se ela tem um material só e tem antes dos colegas, o que ela faz nos outros 5 ou 10 minutos que os colegas estão fazendo tarefa? Fica de bobeira? Não. Então ela faz 3 ou 4 que tem o mesmo tempo do colega fazer uma. Tá? Muitas, muitas, muitas. Aqui eu estou dando exemplos de material adaptado. Não estou pensando em nível de habilidade da criança, estou dando exemplos a esmo aqui, tá? Então os colegas têm que fazer isso e a criança tem que fazer aquilo, tá? Em vez de completar a letra, que seria uma habilidade super difícil, ela só tem que fazer pontilhado e ligar os animais com a fazenda. Isso aqui deveria ser uma fazenda. Eu não encontrei nada na internet que parecesse remotamente com uma fazenda. Então abstraiam e finjam que é uma fazenda. Agora vamos supor um material para crianças com diferentes níveis de habilidade. Você pede para os colegas: desenhe o meio de transporte. Para a criança, você já dá um meio de transporte desenhado, ela só pinta. Tá? Ou a criança está mais habilidosa. Aqui que é o... pensando em várias coisas, né? Escreva sobre suas férias. A criança não sabe escrever, não sabe desenhar ainda. Então você pergunta para a mãe dela: o que ela fez nas férias? Foi para a praia. Você estampa a foto da praia, ela tem que pintar a praia. É uma tarefa semelhante, principalmente se ela estiver no nível de aprender a pintar. Você consegue cumprir sua meta de forma parecida com o que os colegas estão fazendo. Em vez de escrever o nome do nada, pontilhado. Ou a criança já está um pouquinho mais habilidosa. Ela já consegue fazer 2 pontilhados numa boa e pintar. Ou a criança está um pouquinho mais habilidosa. Ela já consegue fazer o nome sozinha. Aqui está escrito: fui à praia, eu fui parar, e ela só completa a praia. Já é uma criança mais habilidosa. Dá para ver o pontilhado? Eu fui parar. Ficou meio pequenininho, meio fraquinho, né? Então ela põe o nome e já completa aqui. Ou a criança está mais habilidosa. Eu fui para a praia. E aqui ela escreve outra frase do que ela fez nas férias. Ou finalmente a criança chegou no mesmo nível dos colegas. E aí você não precisa mais de material adaptado. Então eu quis dar o exemplo do mesmo material para crianças com diferentes níveis de dificuldade. Talvez vocês estão ainda... Claro que isso aqui não esgota todas as possibilidades. Mas a ideia é produzir um material semelhante, mas que ensine a habilidade que você definiu como meta depois de ter feito a avaliação.
Todo mundo entendeu a ideia? Não é simples, gente. Então por que a gente não faz, caramba? Não é essa pergunta que mata? Dá trabalho, né? Mas dá trabalho. Uma coisa que eu acho muito curiosa, eu não sei vocês que trabalham com pessoas especiais. Eu já dei aula em faculdade de psicologia. Então eu tinha um bando de aluno adulto para quem eu ensinava. E eu me sentia muito bem quando eu ensinava, porque quem é professor gosta de ensinar, supostamente, né? Quem trabalha com saúde gosta de ajudar, supostamente. Quem trabalha com educação, porque trabalha com criança especial, não importa se fono, se educação física, se TO, acaba sendo um pouco educação. Você gosta de ver a pessoa fazendo o que você está ensinando, o que você está tentando. Então eu já fui professor de adultos e eu gostava muito quando eu falava alguma coisa e o pessoal entendia, eu me sentia bem. Só que como eu gosto disso, eu me sinto muito mais competente, me sinto muito melhor quando uma criança especial aprende o que eu estou ensinando. Porque aí eu vi que eu sou um professor muito bom. Porque ensinar a criança típica é fácil. Quer dizer, brincadeira, não é fácil, vocês entenderam. É mais tranquilo. Agora o desafio, o prazer mesmo, é você conseguir ensinar alguma coisa para uma pessoa que tem dificuldade. Aí você se sente o cara. Eu gosto de me sentir o cara. Quando a criança faz algo que eu ensinei, eu me sinto o cara. Eu adoro isso. Eu adoro terapia porque eu consigo vários passos rápidos. Entendeu? E até um truque nosso, né? Como a gente põe passos bem devagarzinhos, o tempo todo a gente está se sentindo bom. Porque o tempo todo a criança está aprendendo pelo menos uma coisinha. Então é muito prazeroso. E aí eu vejo os professores falando: ah, meu aluno não aprende, dá vontade de dar um tapa. Mas por que você é professor, gente? Se você não está querendo ensinar, né? Se você está fazendo a mesma coisa para todo mundo. Se a gente parar para pensar, não são só as crianças especiais, os adultos especiais, que precisam de um ensino particular. Quantas crianças das suas salas regulares têm dificuldade de aprender? Muitas. E não porque tem alguma dificuldade biológica. As crianças aprendem de forma diferente. Talvez para algumas crianças, se você usasse um método um pouquinho diferente, ela aprenderia. Só que nossa educação já está programada para ser em equipe, né? Uma galera. E é muito difícil bolar um ensino para cada um. Então, acho que os professores, ou eu mesmo, quando dava aula para todo mundo igual. Eu tinha 40 alunos, cada um diferente do outro, e era a mesma aula para todo mundo. E, naturalmente, alguns aprendiam mais rápido e outros mais devagar. Tá? O que acontece, que eu vejo, é que os professores, acho que é meio natural isso, acabam dando preferência para o aluno que aprende mais rápido. O aluno que aprende mais rápido é o queridinho, é o exemplo sempre, e o aluno que aprende mais devagar é o burrinho. É deixado de lado, ninguém presta muita atenção, mas na verdade o bom trabalho é focar nesse cara, e não no que aprende rápido. Vocês entendem? Eu tô usando essa analogia para pensar nas crianças especiais. O foco é em quem está com dificuldade, não em quem está bem. Quem está bem não está precisando de ajuda porque está bem. Não é? Eu acho que quando você não muda o seu modo de trabalho para se adaptar ao seu aluno, você está está sendo contra o que, sei lá, o seu objetivo de carreira, que ser professor não está dando conta. Bom, idealmente, gente, eu sei que não é fácil, como eu digo, é sempre muito fácil falar, eu sei que não é fácil fazer. Tem gente que é professora de 20 alunos, um deles é especial, mas ela tem que dar conta dos outros 19 e às vezes não tem auxiliar. Essa pessoa está perdida, coitada. Se ela não tiver uma ajuda exterior, ela não vai conseguir fazer. E aí eu não estou falando por nível de competência ou não, porque não dá tempo mesmo. Tá? Então a escola tem que proporcionar alguma ajuda, que seja um auxiliar. E auxiliar pode favorecer essa inclusão. E aí, de repente, se a escola tiver a possibilidade até de contratar, ao invés de auxiliar, uma pessoa especialista em inclusão, a pessoa especialista em inclusão treina o professor e a equipe da escola para dar conta do plano individualizado. E aí, ela dá conta de que toda a escola execute o plano. E dá conta para saber, para ajudar os colegas a participarem. Eu vou falar o que eu faço daqui alguns slides, acho que vai ter que ser depois do almoço,
com os colegas para eles participarem da inclusão da criança especial. É maravilhoso o resultado que você consegue quando você põe os colegas para ajudarem, tá? É muito, muito legal, a coisa mais legal que tem. E claro, eu tenho para falar para a gente usar alguns conceitos da terapia ABA, que vocês já viram a maioria deles, né? Reforçador, hierarquia de dica, modelagem, repetição, exercício de domínio, registro constante para dar conta. O tempo todo a gente tem que verificar se o nosso plano está funcionando. O tempo todo a gente tem que estar em cima do nosso planejamento e verificar se ele está sendo seguido rigorosamente e se a criança está se dando bem com esse planejamento. Ou seja, registro constante. É a melhor forma da gente identificar erros. É a melhor forma da gente identificar acertos também. Porque a gente reproduz os acertos e corrige os erros. Tá? Não tem jeito. Permite autoconhecimento também. Você tem que se avaliar se você está fazendo bem ou mal. E o registro te mostra isso. Então, ou seja, ele permite, tanto ele facilita a continuidade do trabalho com outros profissionais, como eu dei exemplo aqui, se a Ione e a Lívia trocassem de turno, quanto fornece as ferramentas para modificações precisas no trabalho. E claro, gente, nenhum plano é infalível, né? A gente vai precisar consertar. Às vezes a gente precisa consertar porque a criança não está dando conta, o adolescente não está dando conta. Às vezes a gente tem que consertar porque o estudante foi muito além do que a gente